Olá, família do canal Quase Tudo. Olá, você que está visitando o canal pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só. Estamos em pleno século XXI. Do ponto de vista tecnológico, a humanidade, de um modo geral, avançou. Vivemos a era dos computadores, dos celulares e da internet. No campo da astronomia, por exemplo, houve grandes conquistas. Sondas espaciais estão sendo enviadas ao espaço, inclusive algumas se aproximando do nosso Sol. O planeta Marte virou uma possibilidade real para uma futura colonização. O mundo de nossos dias se transformou no mundo da velocidade. Eis aí alguns dos efeitos colaterais do avanço da tecnologia. A velocidade, a pressa, a ansiedade e a depressão. Sim, estamos vendo o avanço da ciência em várias áreas. Mas, por outro lado, estamos vendo que a humanidade está afundando na falta de amor ao próximo. O ódio e o rancor têm aumentado em todo o mundo. A intolerância e o egoísmo têm dominado o coração dos seres humanos. Tudo isso nos leva a perguntar: até que ponto a humanidade ainda pode chegar? Será que estamos nos aproximando do fim? Será que a humanidade já não chegou ao seu limite? A gente sabe como o assunto do Apocalipse é desafiador e preocupante. Desafiador porque quando falo em Apocalipse, ou fim do mundo, estou tendo como base principal a Bíblia Sagrada, especialmente o livro do Apocalipse, que pode ser traduzido como Revelação ou o Livro das Revelações. Por outro lado, o tema, ou falar sobre o Apocalipse, é preocupante porque estamos falando do fim do mundo, do fim da humanidade. Ao falar do Apocalipse, estamos refletindo e falando também sobre o juízo final. Estamos falando da profecia contida no livro sagrado. E como está escrito na palavra, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E todas as pessoas que têm fé nas profecias bíblicas acreditam que este fim pode estar mais próximo do que se imagina. E nesse ponto, eu gostaria de lembrar que o livro do Apocalipse é o mais complexo da Bíblia. Como muitos já sabem, o livro do Apocalipse foi escrito por João, discípulo de Cristo. Enquanto os outros discípulos foram martirizados por ordem do Império Romano, o discípulo João foi exilado na ilha chamada Patmos. E foi lá, nessa ilha, que ele recebeu a revelação. Assim como está escrito no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. O livro do Apocalipse é um texto que possui muito simbolismo, muitas imagens e mistérios de difícil compreensão. E este seria, talvez, ou com certeza, um dos principais motivos de existirem várias e diferentes interpretações. Interpretações diferentes não apenas do livro do Apocalipse, mas de todos os textos bíblicos que falam do fim dos tempos. Como é o caso, por exemplo, do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde falo sobre a grande tribulação descrita por Jesus. E se você não teve a oportunidade de assistir, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Em Mateus 24, podemos ler sobre os sinais do fim dos tempos. Sinais que Cristo fala para seus discípulos. Por isso, peço que você assista esse vídeo até o fim. Vamos juntos tentar compreender o que vai acontecer e sobre as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje e que revelam os sinais da volta de Cristo e do juízo final. Mas antes, quero deixar meu convite para quem ainda não se inscreveu no canal. Participe e ajude o canal nesse trabalho de evangelização. Mas se você ainda não sabe como se inscrever, faça isso agora. Veja como.
No seu celular, você abre o aplicativo do YouTube. Então você entra no meu canal e clica em inscrever-se. Depois, você vai mais à direita e clica no sininho. Isso para você receber notificações de novos vídeos que postei no canal. Agora atenção, quando você clicar no sininho, vai aparecer 3 opções. Clique na opção Todas, para que você não perca nenhum vídeo. E aqui uma coisa importante, não esquece de deixar o seu like depois que assistir o vídeo, ok? Vamos tentar ver o que a ciência, nos dias atuais, fala sobre o fim do mundo. E até que ponto a comunidade científica tem reforçado tudo o que a Bíblia diz sobre o Apocalipse. E aqui devo ressaltar, estou me referindo à ciência e ao seu método científico, e não sobre teorias da conspiração. E é através da mídia ou da imprensa que temos uma noção do que a ciência pensa e está fazendo. Peço que você leia comigo algumas dessas reportagens. As fontes dessas matérias estão expostas na imagem que você vai ver. Vejamos. Não é difícil perceber que a ciência está monitorando o fim da humanidade. Melhor dizendo, cientistas e organizações científicas estão vigiando tudo aquilo que pode levar ao fim da humanidade. Como é o caso, por exemplo, da possível colisão de um asteroide gigante com a Terra, ou de uma possível erupção de um supervulcão, como é o caso, por exemplo, do supervulcão de Yellowstone. E também não podemos esquecer a forte possibilidade de uma terceira guerra mundial. E aqui vale lembrar que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os cientistas criaram uma espécie de relógio do juízo final. Ou seja, de lá para cá, os cientistas avaliam tudo o que possa estar ameaçando a Terra, ameaçando a raça humana. E quanto maior forem as ameaças à humanidade, os cientistas vão ajustando os ponteiros do relógio do juízo final. E aqui, só para quem não sabe, a ideia de fazer este relógio simbólico surgiu depois que o governo americano, em 1945, lançou a primeira bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, matando cerca de 200 mil pessoas na hora. Isso em 1945. Mas quando a União Soviética, que foi aliada dos Estados Unidos e depois se tornou inimiga, descobriu como produzir um artefato nuclear, o medo tomou conta de todos, especialmente do governo americano. Medo e desconfiança de que uma terceira guerra mundial, agora com armas nucleares, fosse acontecer. E vou te dizer uma coisa, esse medo e desconfiança existem até hoje. Para você ter uma ideia, leia o título dessas reportagens. É principalmente diante dessa ameaça que os cientistas continuam ajustando esse relógio do juízo final. E quanto mais perto o relógio fica da meia-noite, significa que mais perto estamos de um possível fim do mundo. É sempre bom lembrar que, em nossos dias, vários países têm bombas nucleares. Bombas capazes de destruir o mundo. Armas com capacidade de exterminar a humanidade. Como eu disse no início deste vídeo, todo seguidor do Evangelho de Cristo, todo cristão, tem fé que a Bíblia diz a verdade. Todo cristão sabe que a profecia vai se cumprir. E também, como eu já disse em outros vídeos, o fim do mundo está próximo. A vinda de Cristo vai acontecer. O juízo final será uma realidade para todos. O grande dia do Senhor está perto de acontecer. Muitos sinais do fim dos tempos estão, cada vez mais, surgindo diante de nós, emergindo
surgindo diante dos nossos olhos. Perigosos fenômenos da natureza podem acontecer em nível mundial, em escala global. Para você ter uma ideia, os cientistas, no campo da astronomia, estão descobrindo novos asteroides ameaçadores. Essas rochas espaciais ameaçam nosso planeta. E aqui vale lembrar que, em 2029, o asteroide chamado Apófise vai se aproximar bastante da Terra, isso segundo os cálculos dos cientistas. E, em 2036, é quase certo que o asteroide Apófise vai colidir com a Terra. E como eu já disse em vários vídeos aqui no canal, a explosão de um grande asteroide em nosso planeta pode ser uma catástrofe global. E ainda sobre os sinais do fim dos tempos, ou sobre os acontecimentos que vão acontecer antes da volta de Cristo. Vale destacar a fome que aumenta no mundo. Fome que se espalha nos países pobres. E além desse sinal, a humanidade não está livre de uma pandemia global. Epidemias e doenças que podem matar milhões de pessoas. E aqui é bom lembrar um outro acontecimento histórico, que aconteceu no ano de 1918, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Foi a chamada gripe espanhola, uma doença ou um vírus que matou milhões de pessoas pelo mundo. Em 1918, a Europa foi dizimada pela gripe espanhola. E no momento em que vivemos nos dias de hoje, em pleno século XXI, vírus e bactérias são manipulados em laboratórios militares para serem usados em um possível conflito mundial. E já que falamos em conflito, em nossos dias, guerras localizadas estão acontecendo em vários lugares. Guerras e rumores de guerra. Um mundo ameaçado por armas sofisticadas. Um mundo crescendo com a tecnologia, mas também um mundo perdendo com a tecnologia das armas. Sinais do fim dos tempos. Sinais do fim do mundo. E vale destacar, apesar de todos os sinais estarem aparecendo, ninguém na face da Terra sabe o dia e o ano em que vai tocar a última trombeta. Ninguém pode apontar o dia e a hora em que Cristo irá voltar. Ninguém pode afirmar nada. É nesse momento que devemos tentar responder a pergunta: o que fazer? A resposta está na Bíblia. Qual a resposta? Reconhecer que Cristo Jesus é o único caminho. Cristo é a verdade e a vida eterna. Jesus é o nosso único Salvador. Devemos nunca esquecer: todos serão julgados por Deus. Por isso, a importância de pregar o Evangelho de Cristo. Orar e vigiar é necessário. Evangelizar e ganhar almas para Cristo é obedecer o que o Senhor nos ordenou. Repito, o Evangelho de Cristo Jesus deve ser propagado, deve ser levado a toda criatura. E, finalmente, quando todos escutarem o Evangelho de Cristo, então será o fim, como está escrito na palavra. Eis que é chegada a hora de despertar. Podemos estar vivendo os últimos dias antes da volta de Cristo. O Evangelho deve ser anunciado. Por isso, renovo o meu convite. Este canal precisa da sua ajuda e participação. Por isso mesmo, devo repetir. O YouTube tem seus critérios, diretrizes e mecanismos de sugerir um vídeo. E o que isso significa? Para que este vídeo, para que nosso canal seja percebido pelo YouTube, é necessário que você se inscreva no canal Quase Tudo, que faça seus comentários. Além disso, é importante compartilhar esse vídeo em suas redes sociais ou grupos no WhatsApp. E se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like para que o YouTube perceba. Mas se não gostou, pode deixar o dislike, porque, de uma forma ou de outra, isso produz um movimento no canal que alerta o YouTube. Com isso, poderemos juntos levar o Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Conto com sua ajuda e participação, ok? Beijão e até o próximo vídeo.